Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Esotérica. Eu sou a Ana Tiari e nós estaremos dando início aqui aos signos para outubro. Lembrando também que para quem tiver interesse em consulta particular, o link está aqui na parte superior do vídeo, tá bom? Onde lá se encontra todas as informações e valores das consultas. Então, vamos lá começar com as leituras. Muito bem, então vamos para os signos de terra, iniciando pelo signo de touro. Vamos ver aqui qual a energia que nós podemos ver para vocês aí desse outubro de 2022, touro. Tá muito relacionado coisas a hospitais, pode ser a casa de vocês, deixa eu ver. Tá mais relacionado à casa de vocês, talvez a questões do casamento, né? Alianças. Pode ser coisas do trabalho também, da questão de sociedade, né? Mas nós temos aqui para vocês a energia da cruz, né? Que infelizmente ele é um cartão negativo, porque ele diz questões de problema físico, onde eu falei da questão do hospital, questões morais, que é onde entra questões talvez do casamento ou da sociedade do serviço, né? Então, assim, por mais que sejam coisas temporárias, são coisas que vão causar sentimentos ruins, feridas muito profundas, né? Então, assim, é importante talvez agora vocês procurarem um isolamento, né? Se retirar no sentido de vocês terem a possibilidade de estar raciocinando sobre o que fazer e o que deixar de fazer para a vida de vocês nesse momento, né? Esse mês vai ser um mês muito pesado. Então, assim, aqui fala de renúncia, né? Questões de julgamentos a ser suportado, ou seja, se vocês estão fazendo alguma coisa errada em relação ao casamento, vocês vão ser julgados, né? Vocês vão ter que suportar isso aí. Então, fala de punição esse cartão aqui, tá? Em relação a alguém vai estar impostando em vocês nesse mês de outubro, tá? Pode ser família, que aqui veio a casa, né? Mas é um prédio, então a gente pode, como é uma leitura geral, a gente pode falar em todos esses ambientes, né? Como fala de saúde, pode ser hospital. E é isso aí. Vamos ver então o que vocês, taurinos e taurinas, vieram passando aí. Escolhas erradas, né? Principalmente, como falou aqui, em questões de relacionamento, traz muita confusão, né? No sentido de questões de comunicação, escolhas erradas em questão profissional, né? Tipo assim, deixaram de fazer coisas que vocês amam, deixaram de seguir o desejo e o coração de vocês para seguir algo que de repente foi imposto por um parente, um familiar, né? Então são várias coisas aí que devem ser observadas em relação a situação de vocês aí, tá bom? Aqui fala que vocês estiveram em muita, como eu falei, em questão muito de dúvidas, né?
mas num sentido geral. Fala da falta de conexão com a intuição, né? Inclusive, o naipe de espadas é um naipe que fala muito do mental, muito raciocínio e pouco sentimento, pouco emocional. Então, de repente, dificulta, né, a ligação de vocês com a espiritualidade também. E, de repente, existe uma necessidade de ter a intuição para seguir o caminho correto. E no caso que vocês não tiveram, né, a intuição para seguir o caminho correto. Em questão de relacionamento, fala aqui que muitos passaram por um relacionamento ou até um casamento aí que, tipo assim, não passou de uma fase de paixão, tá? Mas que não era algo tão profundo. Então, por isso que talvez muitos aqui vão ter problemas, né, com casamento, com alguma coisa relacionada às pessoas dentro de casa. Então, assim, de novo, fala de questão de vocês estarem sendo pressionados, né? E aqui já deu que vocês continuam nessa energia de estarem sendo pressionados aí, tá bom? Por quê? Porque, assim, como eu falei, alguns vão estar fazendo coisas erradas, né? Estão pulando cerquinho aí. E aqui fala de serem pressionados a seguir um caminho mais conservador, né? Que infelizmente, pelo jeito, tem pessoas aí, ó lá, fazendo coisas, né? Ó, durante a noite, né? Fora das vistas aí, né? Se as pessoas que estão solteiras, que iniciaram um novo relacionamento, como eu falei, aqui não evoluiu, né? Muito provavelmente. E para os que evoluíram muito rápido e acabou casando, né? Foi só uma questão de paixão, mas se vocês de repente querem realmente estar com a pessoa, vocês devem levar a sério e se esforçar mais, porque ainda não existe algo muito profundo, né? E essa carta aqui, ela vem falando de situações delicadas em relação ao casal por conta de conflitos, né? Que isso aqui foi passado. Então, vocês ainda estão nessa energia, né? Sofrimento aí. Pra quem está solteiro, fala da dificuldade de ter sintonia com as pessoas. Por isso que o sentimento, tipo, foi quem conseguiu alguém e acabou rápido, foi passageiro, porque não tem sintonia, né? Mas por quê? Fala de primeiro que vocês têm que dar valor a si mesmos, né? Não ficar escolhendo só por escolher. Vocês têm que saber tipo assim, ter atenção ao que o coração de vocês sentem, né? Porque aqui podemos ver um invertido aqui, né? Então, precisa se relacionar por amor, por conexão na relação. E não só porque achou bonito, né? Ou porque tem dinheiro. Porque aí dá conflito, porque não existe uma conectividade em relação a vocês, né? E aqui, em questão do profissional, algumas pessoas estavam fazendo escolhas erradas em relação ao profissional, né? Então aqui fala da cautela, da paciência, né? Porque vocês estão em um cenário que leva um tempo para se concretizar. Então, cuidado com excesso de confiança, porque vocês já estão no caminho errado, né? Invertido.
já estão... Não é caminho, vocês estão fazendo escolhas erradas no caminho. Estiveram fazendo escolhas erradas, tá? Em relação ao financeiro. Então, cuidado aí com a falta de controle em relação à confiança, tá bom? No presente, vamos ver. Já vejo sobrecarga, né? Em relação a responsabilidades. Alguns, principalmente os solteiros, estão envolvidos com traumas, tá? Que vocês não conseguem se recuperar e muitas vezes é por isso que vocês não têm conexão, então, com um novo amor, né? Vocês não confiam nas pessoas, então existe aí uma questão emocional muito forte hoje para que isso aqui não tenha dado certo para os solteiros, tá? Então, assim, muitos talvez tenham um medo da responsabilidade, do peso de um novo relacionamento, já por conta de coisas que já passaram no relacionamento passado, onde eu falei que alguns aqui tiveram problemas talvez com traição no relacionamento, ou estão tendo problemas hoje com traição, né, em questão de quem está em um relacionamento, ou vocês já traíram, ou estão traindo porque no passado vocês foram traídos e agora vocês não ligam mais para nada, né? E aí vocês até se sentem meio que culpados, né? Porque vocês sentem o peso de enganar o outro, né? De fazer um mal emocional para o outro. Então, olha, para quem tá num relacionamento, aqui fala que tá difícil porque perdeu a espontaneidade, né? Não tem mais diversão. Então parece que as coisas, tipo, é só estresse e obrigação, né? E como eu falei, alguns já passaram por situações assim em um outro relacionamento e estão bem desanimados aí com as coisas. Então fala de muita preocupação com o trabalho, né? A gente já viu aqui que alguns estão fazendo escolhas erradas dentro do trabalho, né, taurinos? E aí o que acontece? Vocês distanciam do parceiro, tá? E essa pessoa traumatizada também poderia ser o parceiro de vocês, caso vocês estejam enganando eles, né? Porque eu falei que existe sim alguns casos aqui de taurinos que estão, né, pulando a cerquinha. Então vai causar estresse na relação. Porque é importante apreciar e respeitar o outro, né? Porque se você quer ser respeitado, você deve respeitar também, né? E como eu falei, os solteiros estão muito estressados, principalmente em questão de trabalho, como eu já falei, porque vocês precisam se ajustar ao trabalho aí, né? Ou talvez vocês estejam fazendo dívidas, mas fala de muita confusão no sentido de conflito no trabalho, de repente pessoas que têm a própria empresa, né, que são empresários. Então nós temos muitas questões aqui, mas vocês não estão sobrecarregados, vocês não estão conseguindo se responsabilizar pelas coisas que vocês pegam para fazer, então vocês estão muito estressados, tá? E assim, tem coisas que eram boas, né, como relação, mas se tornou um peso a relação. Isso também fala. Então, alguns aqui pode ser questão de luto, né? Porque a cruz, coração invertido, a espada, 3 de espada invertido, pode ser questão de luto, pessoas que estão sobrecarregadas por questões na justiça, né? Trabalho, ou na justiça por conta do desencarne. Aqui nós também temos que lembrar de encerramento de ciclo, né? Que nós temos um número 10 do paus, então daqui vocês provavelmente já vão estar iniciando
na realeza, né, do paus ali. Então, vai estar chegando novas oportunidades, mas se vocês não estiverem preparados emocionalmente, que nem aqui tá falando que vocês estão bem despreparados emocionalmente, então vocês não vão conseguir aproveitar as novas oportunidades, porque o movimento acaba acontecendo, tá? Porque vocês já estão numa finalização de ciclo aqui hoje mesmo. Esse 3 de espadas invertido aqui diz assim que para alguns que estão num relacionamento com traição ou com briga, onde vocês estão desequilibrados, essa carta aqui fala de um momento de reconciliação, de perdão no relacionamento, né? Então, assim, tem coisas que podem influir em questão de conversa, porque aqui não existe comunicação, né, no passado. Conflito para comunicação. E aqui fala da possibilidade de uma conversa, né, para fluir amigavelmente. Então, assim, no caso você que já está carregando esse peso, você está preparado, preparada para eliminar esse peso e para tirar esse peso, essa mágoa dos ombros, né? Porque olha, já essa carta já diz muito da outra também, né? Então, assim, fala, lógico, da dificuldade de se libertar, que aqui, né, você tá pesado ainda hoje, mas você já tá preparado para isso, você não quer mais, né, sentir esse peso aqui. Então, fala da possibilidade, tá, de vocês estarem conversando aí com o parceiro de vocês. E como eu falei aqui, às vezes vocês estão vivendo coisas no relacionamento hoje, tá? Questão de confusão por conta de coisas traumáticas de relacionamentos passados, tá bom, pessoal? Então, vocês têm que analisar bem aí se vocês não estão deixando o passado interferir no presente de vocês, porque isso é muito comum, né? A gente sempre tende a trazer as coisas do passado porque a gente tem medo de passar por aquilo de novo, né? Só que é onde a gente tem que pôr a cabecinha no lugar e pensar assim, ó, eu vou fazer tudo que eu puder, tudo que estiver ao meu alcance para esse relacionamento ser maravilhoso, né? E se der alguma coisa errada, não vai ser por conta de erro meu. Então, se essa relação tiver que terminar, com certeza não vai ser por minha causa e eu vou poder sair de cabeça erguida, no sentido de, tipo assim, eu fui responsável, eu me responsabilizei pela relação, eu fiz tudo correto, eu sou uma pessoa correta e é isso aí. Pessoas solteiras aqui, fala que alguns, né, vão estar superando, ainda agora no presente, ainda vão estar superando essas coisas de relação passada, né? Então fala do fim de uma solidão que vocês estão. Talvez, como eu falo, né? Vocês, ao verem essa leitura, onde a gente já explicou algumas coisas aqui, significa que agora mesmo vocês já estão mudando esses pensamentos, já entenderam, caiu a ficha, o que está acontecendo, né? Então aqui já fala de um fim de uma fase de solidão. Por quê? Porque já caiu a ficha. Hoje, isso aqui é presente. Então hoje que você está vendo esse vídeo aqui, né? Já caiu a tua ficha. E aí você vai conseguir encontrar alguém pra você. Justamente por questão de otimismo, né? Fala de você estar alcançando um otimismo agora para dar andamento aí, tendo novos pensamentos, né, sobre questão de relação, mas fala para ter cuidado com pensamentos negativos, tá bom, pessoal? Independente de ser solteiro, de ser casado, de ser no trabalho, fala da importância de não ter pensamentos negativos por conta de crenças, né, e para vocês se respeitarem, tá? Muito importante o respeito. Aqui tá falando que financeiramente, né, hoje, de vocês encontrando uma melhora depois de um tempo aí de dificuldade, né, financeira.
Mas fala que muito é a dificuldade de aceitação do passado, né? Desse passado onde você fez as escolhas erradas. Então, teve a perda financeira, mas vocês não superaram, né? Então, hoje vocês ainda têm dificuldade de dar uma continuidade, de fazer um novo projeto, fazer sei lá, procurar um novo emprego, ou alguma coisa que faça com que vocês, porque ainda estão presos nas escolhas do passado que foram erradas, tá? Então, falar pra ter cuidado, porque nesse cenário mostra que vocês ainda estão vivendo dentro do vitimismo, tá? Mas vocês enxergando isso hoje, vocês vão conseguir realizar aí uma melhora, tá? Na fase financeira, depois de uma dificuldade aí que vocês passaram, tá bom? E é importante também vocês dominarem um pouco a ansiedade de vocês, tá? Justamente por conta desse pajem de espadas aí. Muita sede ao pote, entendeu? No futuro aqui, imediato. Em relação ao que tá já mostrando aqui pra vocês. Vamos ver o que tem aqui. Olha, vamos lá, né? Questão de relacionamento, infelizmente não tem boas notícias não, tá? Falta de progresso no relacionamento no futuro, para quem já tá casado, porque tem pessoas aqui que solteiros que estão viúvas, pessoas que são extremamente rígidas, são pessoas difíceis de estabelecer uma comunicação, vocês mesmos, tá? Então não é o outro, é vocês que têm dificuldade de se comunicar mesmo, porque vocês são pessoas difíceis, tá bom, taurinos? Os que estão aparecendo aqui, certo? Então assim, vocês têm muita frustração e vocês não se contentam com as coisas que tem no relacionamento. Então o relacionamento não progride, tá? No futuro continua sem progredir. Como eu falei aqui, vocês são pessoas muito difíceis. Vocês são ótimos como empreendedores, né? Mas mesmo assim são meio cabeças de vento, no sentido de não querer opinião dos outros, né? Aqui no profissional. Então, no financeiro, também fala de tentativas frustradas no futuro em relação aos negócios para alguns, por dificuldade de aceitar ajuda, né? Porque a rainha de espadas, ela se sente a rainha da cocada preta, ela sabe de tudo, não precisa de opinião de ninguém, e é isso aí, né? Vai lá pro inferno, abraça o capeta, é isso aí. E aí, vocês vão acabar se frustrando no financeiro, tá? Então aqui é importante que vocês mantenham uma mente clara, que sejam pessoas lógicas, no sentido de projetar, gente. Tudo na vida é projeto, tá? Financeiramente, se vocês não se sacrificarem para fazer projetos adequados, vocês vão fazer escolhas erradas. Tem que procurar auxílio de pessoas da mesma área, pessoas que já fizeram o certo, ou que já erraram, que sabem te dar um direcionamento, tá? Então, assim, você precisa colocar as coisas sob controle, tá? Porque isso a rainha de espadas tem. Ela tem uma clareza mental, né? Ela consegue controlar a situação, porque ela é uma rainha que está preparada para guerra, tá? Diferente das outras rainhas. Essa aqui está preparada para guerra. Então, aqui também, tá, gente? O 3 de paus, vocês podem ver que é uma carta que fala sobre a visão, né? Sobre olhar os horizontes e tal. Aqui tá invertido para vocês. Então significa que vocês estão sem visão, né? Das coisas.
ainda vão estar sem visão no futuro. Então vocês precisam rapidamente resolver isso daí hoje, no presente, ó, para que vocês possam estar mais adiante como rainha de espadas, tá? Então isso vocês têm que combater para alcançar isso aqui. Alguns vão alcançar, outros não, tá? Por quê? Né? Porque cada um. Alguns vão conseguir entender onde estão errando e outros muitas vezes vão só se vitimizar e não vão dar nenhum passo adiante. Então, muitas vezes, essa leitura aqui não adianta, porque a pessoa ainda assim vai se vitimizar e continuar na frustração, tá? Em relação a relacionamentos aos solteiros, né? Essa carta aqui, ela fala de um romance à distância que provavelmente não vai dar certo, tá? Então, alguns ainda vão se manter na frustração de solteirice, mas porque vocês são pessoas difíceis, tá? Vocês são pessoas que têm dificuldade de comunicação, né? Vocês são muito... não, tem que ser o que eu acho e pronto, acabou. Então vocês vão ter dificuldade de conversar com as pessoas, porque as pessoas só vão poder o quê? Ficar ouvindo vocês falarem, né? Então vocês têm que saber manter o equilíbrio de ficar quieto na hora que o outro está falando. Aí você fala em cima do que os outros estão falando, né? Seja cauteloso no sentido educado de vocês entenderem que tem coisas que as pessoas acreditam que vocês não vão acreditar e vice-versa, né? Então, independente de você ser totalmente racional e não emocional, de repente você nem acredita em Deus, né? Coisas assim. E aí a pessoa fica falando muito de Deus e vocês acham ruim, né? Não são pessoas muito espiritualizadas, vamos dizer assim. Então, respeitar a crença do outro, né? Respeitar a vivência do outro, as experiências do outro. Você quer passar sua experiência para o outro? Passe sem impor, né? Porque a rainha de espadas, infelizmente, é aquela pessoa que impõe, né? Então, não vai haver progresso no futuro se vocês não resolver aí essas questões, tá? Agora, em questão profissional, aí a rainha de espadas, ela é até positiva, tá? Mas, assim, o que acontece? Para relacionamento, algumas pessoas vão encontrar uma pessoa que é bem orientada, que é uma pessoa inteligente, porém realista, né? Só que vocês são pessoas muito provavelmente difíceis de lidar. Então, como eu falei, falta de aceitação, né? Em relação ao que o outro diz. Aí se o outro estuda o assunto, você não acredita no que o outro está falando em relação ao que ele estudou. Então tem um pouco de cuidado com essas coisas aí, se vocês quiserem, né, manter o relacionamento. E aqui a gente fala de vocês, os solteiros, né, de aceitar a pessoa, escolher a pessoa, se ela corresponder, né, às suas expectativas, de coração, né? Se vocês sentirem por elas, não apenas por beleza, por dinheiro, né? Coisas assim. Cuidado também com excesso de proteção, tá? De autoproteção, porque no caso, como eu falei, são pessoas que querem estar certas o tempo todo, né? Tem que se abrir para novas possibilidades e isso tá bem difícil, porque vocês estão bem estagnados, vocês não olham a volta de vocês. Então, para aceitar novas possibilidades para vocês nossa, difícil demais. Então, aqui, ó, no financeiro, existem boas oportunidades, tá? Mas é aquela coisa, vocês têm que fazer a decisão sábia, porque se vocês fizerem a decisão errada, vai ainda assim ter atrasos e problemas, né? Tudo tem que ser de forma racional, como eu já expliquei.
tem que planejar, então não adianta. Se vocês receberem a oportunidade, fizer as coisas erradas, vai dar ruim, tá? Deixa eu pegar aqui um conselho. Vamos ver um conselho dos taurinos. 2 de espadas invertido. Deixa eu ver aqui. E a cobra. Ó, então realmente nós estamos com um problema sério, como eu falei, né? Alguns de vocês estão realmente traindo a pessoa. Gente, traição não é só estar em um relacionamento fora da relação, tá? Existem diversas traições, né? Porque senão não existiria traição familiar, traição de amigos, né? Traições no geral, tá? Não estou especificando um tipo só de traição, mas sim tem alguns aí que estão pulando a cerquinha, né? Sempre tem, infelizmente. Pessoas não respeitam a relação, não respeitam a dor do outro, né? Então vamos lá. Quem tá casado fala de questão de ansiedade, né? Trazendo negatividade na relação, e às vezes abre portas, né, para traição aí. Ou vocês mesmos acabam traindo porque não se sentem seguros na relação atual que vocês estão. Os solteiros evitam se relacionar, né? Porque alguns não se sentem preparados. Como eu falei, existem traumas aqui de relações anteriores. Que, como eu falei, causa ansiedade, né? Então aqui de novo fala para vocês se permitirem, né? Não deixar as coisas do passado afetarem vocês. Existe muito desequilíbrio, coisas relacionadas à traição, né? Também. Então tem que preparar bem o coração, aí o emocional. Gente, eu acho que quando é assim, não tem muito o que fugir. Vocês precisam procurar um terapeuta, um psicólogo, né? Tem coisas que quando a gente não consegue lidar sozinhos, a melhor coisa é ter uma ajuda, tá? Não adianta, não fiquem se amarrando. Resolve logo de uma vez, procura ajuda, tá? Em questão financeira, tá? Muitos estão amarrados, certo? Também falamos aqui de questão de traição de sociedade, tá? Então aqui fala de momentos de dificuldades, tá bom? Que alguns estão se recusando a aceitar. Então fala de tomar decisões mais práticas, controlar os gastos principalmente para poder se estabilizar, tá bom? Então eu acho que essa leitura ficou bem clara. Eu acabei explicando, repetindo algumas coisas, mas eu gostaria que ficasse bem clara aí, né, a situação para vocês sobre o que estava acontecendo aqui, né? Então eu espero de coração, taurinos, que tenha ajudado vocês. Não deixa de curtir os vídeos, de compartilhar com outros taurinos. Segue o canal se vocês gostarem para tá vendo outras tiragens, né? E é isso. Obrigada pela participação de vocês até aqui e eu espero que de coração que tenha ajudado, tá? Beijinhos e até a próxima tiragem.